Olá, turminha do terceiro ano. Vamos para mais uma aula de filosofia. Vamos trabalhar hoje aí, continuando a questão aí da democracia, do poder, como nós estávamos trabalhando, esta relação, né, que existe entre a sociedade, o Estado, tá? Como é que acontece essa relação? Então, todo esse período a gente tem estudado aí esta relação. Hoje nós vamos ver algumas formas do que eles chamam de desvio do poder, totalitarismo e autoritarismo, tá? Então nessa parte aí, nós vamos ver aí alguns regimes totalitários, né? Os dois mais sanguinários e talvez assim a página mais negra da sociedade moderna seja o nazismo. Nós sabemos que houve, nós não podemos, quando se fala em nazismo, a gente não quer diminuir de forma alguma todo o terror que foi o nazismo, mas o nazismo ele entra assim como uma das páginas negras da história da humanidade, mas nós não podemos esquecer também aqui dos milhões e milhões de índios que foram exterminados no processo de colonização aqui nas Américas, tá? Quem conhece a história de Hernán Cortés, dá para a gente fazer um paralelo, lógico, respeitando as suas proporções, dá para fazer um paralelo com Hitler, tá? O cara que matou milhões de índios, o cara que exterminou índios. Então, nos tempos modernos, nós tivemos aí o fascismo e o nazismo como dois modelos de desvio de poder, com autoritarismo e que realmente fizeram algo que ficou marcado na história da humanidade como algo terrível, tá? E o interessante, pessoal, vamos analisar aqui, o interessante é que todo regime autoritário, ele segue, principalmente o regime autoritário hoje na modernidade, ele segue mais ou menos o mesmo padrão, tá? O mesmo padrão, a mesma forma de agir, tá? Então a gente vai, nesta aula, nós iremos fazer aqui dois paralelos com o que aconteceu na história e vamos traçar alguns paralelos com o atual momento que nós estamos vivendo, tá? Que nós não podemos descartar, nós não podemos descartar de forma nenhuma que nós estamos vivendo, se não ainda de fato, mas uma tentativa do desvio do poder para nós termos um poder aqui no Brasil, um poder totalitário, autoritário, perseguidor, tá bom? Então vamos fazer esse paralelo. Então qual é a interferência, ou melhor dizendo, qual é as características de todo poder autoritário nos tempos modernos? Então vamos lá. Então o livro cita aí 3 modelos autoritários, né? Claro que não dá para comparar, por exemplo, ele coloca aí o stalinismo, que foi um poder autoritário na antiga União Soviética, lógico que foi uma ditadura, cometeram vários erros, deturparam um pouco a teoria marxista, né, do comunismo, onde nós tivemos uma tentativa de implantação do comunismo, mas volta aqui historicamente, é bom que a gente chame a atenção para isso, que nunca existiu nenhum país comunista no mundo, tá? Nunca existiu nenhum país comunista. Por mais que as pessoas, que Cuba é comunista, que China é comunista, que a União Soviética era comunista, ou que os partidos de esquerda defendem o comunismo, não existiu na história da humanidade nenhum país para se dizer comunista nos moldes pensado por Karl Marx, que é o teórico do comunismo. Então a gente tem que, para falar de comunismo, a gente tem que falar em Karl Marx, pegar a teoria de Karl Marx e trazer para saber se aplica algum modelo de governo já existente ou de alguma sociedade existente ou que existiu. E vocês vão ver que não é
o que existiu não foi o que foi pregado por Karl Marx, tá bom? Então a gente faz essa diferenciação. Então não se dá, o livro coloca que o stalinismo foi um modelo autoritário, mas não chega nem aos pés. Todo modelo autoritário é ruim, mas nós não podemos colocar no mesmo bojo nazismo, fascismo e stalinismo, até porque a União Soviética é quem ajudou a derrotar o nazismo alemão. Então como é que você coloca no mesmo bojo esses dois modelos de governo? Lógico que nenhum foi modelo ideal, mas não dá para se comparar o regime soviético com o fascismo e nem com o nazismo. São outras coisas totalmente diferentes, tá? Mas o stalinismo foi autoritário. É bom a gente deixar isso claro, mas não chegou ao ponto de fazer o que fizeram nazismo e fascismo, tá bom? Vamos lá então. O que é disso aí? Interferência do Estado em todos os setores. É a primeira característica. Quando fala Estado, na verdade que é o governo. O governo. O que acontece? Ele toma posse como se fosse propriedade sua, tá? Toma posse como se fosse propriedade sua, acaba a diferenciação do chefe de Estado com o Estado, o Estado passa a ser a vontade do chefe, tá? Foi o que Hitler fez, tá? Foi o que Hitler fez e é o que tenta fazer o governo brasileiro. Você vê aí vários modelos aí, vários fatos que o governo brasileiro tenta fazer isso. Vamos pegar agora a questão da Polícia Federal. Vocês estão vendo aquela confusão lá, que saiu lá o juiz Sérgio Moro, né? Que não merece nenhum elogio, mas saiu dizendo que ele estava querendo interferir na Polícia Federal para não investigar o filho dele no Rio de Janeiro. Então isso é uma interferência do Estado no dia a dia da vida das pessoas. Entenderam? Então nós vamos ver o tanto que coisa que bate. Por isso que as pessoas estão dizendo que ele é um governo fascista, é porque vocês vão ver agora como as atitudes dele bate com o fascismo. Ele quer coaptar, quer pegar para si, quer comandar todas as instituições de Estado, confundindo o Estado com a própria pessoa dele. E outra coisa, para ele não existe, assim como para Hitler, não existia adversários, existia inimigo. Para o governo brasileiro, para Mussolini, no caso do fascismo, o governo brasileiro, não existia adversários políticos, existiam inimigos. Você vê que várias declarações dele desejando a morte dos adversários, tá? Outra característica, partido único. Pessoal, Hitler fez isso, Mussolini fez isso, e Stalin também fez isso, o partido único, Partido Comunista da União Soviética. Então o que acontece? Vamos lá. Então vocês prestem atenção no Brasil, como nós estamos vendo uma tentativa de implantar um autoritarismo no Brasil, a perseguição em cima dos partidos políticos. Tá? A perseguição em cima dos partidos políticos. O que significa isso? O que significa aí, gente? O que significa é que a criminalização, ou seja, na verdade partidos são partes, acabar com a divisão que existe dentro da sociedade, as disputas políticas que existem dentro da sociedade. Essas disputas políticas que existem dentro da sociedade, elas são salutar, elas são saudáveis, faz a sociedade evoluir. Partidos políticos fortes dentro de uma sociedade é fundamental, até pra gente, eleitor. Sabe por quê? Porque quando eu quero que meu país siga esse caminho, quem são os políticos de qual partido que se identifica com a minha forma de pensar? Partido X. Então eu vou votar nos candidatos do partido X. Então os partidos são fundamentais. Essa criminalização dos partidos, essa criminalização da política, as pessoas hoje têm aversão aos partidos políticos. Não, gente, não podemos ter
aversão aos partidos políticos. Nós devemos fortalecê-los, colocar lá dentro pessoas que defendam bandeiras que condizem com o partido. Lógico que, no caso do Brasil, existem aí vários partidos que não têm nenhuma ideologia. E a ideologia do partido é fundamental. O que é que pensa? Solidariedade, PPS, DEM. Então são partidos que não têm, que são partidos fisiológicos. São partidos que fazem negócio. Esses partidos teriam que acabar. Agora os partidos ideológicos, aqueles partidos que têm posição, que seus políticos têm posição, tanto de esquerda quanto de direita, são partidos que têm que sobreviver e se fortalecer dentro da democracia brasileira, porque nós corremos o risco de virar uma monarquia. De virar uma monarquia onde nós vamos votar e o presidente vai agir como um rei. Entenderam? Então os partidos são fundamentais para a democracia. Uma outra questão, vamos lá. Uma outra questão. Organismo de massa sob tutela do Estado. O que são esses organismos de massa, gente? Hoje, nós esse assunto vamos dividir em 2 aulas, tá? Porque tem muito detalhe. O que são organismos de massa? Sindicato, igreja, ONGs, então essas associações de mulheres, associações de bairro. Então essas são as chamadas organismos de massa, que o povo organiza. E o que o Estado faz? O que o Estado tentou fazer? O nazismo e os outros regimes autoritários, eles tutelaram. O que é tutelar? Tomaram de conta, não deixou essas organizações ter liberdade de agir, liberdade de atuar e defender suas bandeiras. No Brasil, o que nós estamos acontecendo? Há uma perseguição com os sindicatos, há uma perseguição com as instituições como a União Nacional dos Estudantes, como a OAB, como organizações de bairro, todas as ONG hoje no Brasil, que são instituições que prestam serviço, na sua grande maioria, prestam serviço um bom serviço para a sociedade, elas são perseguidas, elas tentam ser tuteladas. A escola mesmo, apesar de não ser uma sociedade de uma organização de massa, a escola é um instrumento de ideologização, um instrumento de alienação dos próprios alunos. Eu vesti aqui, novo ensino médio, tá? Novo ensino médio. Então a gente vai falar na próxima aula sobre o novo ensino médio, que encaixa aqui também, que eu vou contar a história para vocês verem como as instituições brasileiras, o Estado brasileiro, ele está a serviço da digamos assim, da alienação das pessoas. Quase não sai. De ideologias, tá? De ideologias da elite e de um pequeno grupo. E um grupo autoritário, onde persegue negro, onde persegue mulher, onde o favelado ele é condenado a viver na miséria, ele é condenado sumariamente, a pessoa em ser de favela já olham para ele com desconfiança. Então tudo isso é de um Estado que está a caminho do autoritarismo. Então, se nós não tomarmos conta do Estado brasileiro, se as pessoas que têm uma consciência crítica não tomar conta das rédeas do Estado brasileiro, nós vamos caminhando a passos largos para entrar num regime autoritário. Pessoal, vamos dar uma pausa e na próxima aula a gente continua esse assunto, tá ok? Boa aula, bons estudos.